Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente me pergunta e vamos esclarecer essa dúvida que muita gente aí tem. O que é o Targum Notarione, né? O que a gente conhece no Brasil como tradução juramentada. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que aqui em Israel não existe tradução juramentada como há no Brasil. No Brasil, a gente tem a figura do tradutor juramentado, que ele passa por um concurso e ele tem uma inscrição na junta comercial para que ele possa fazer a tradução, né? Que ela tenha validade para fora do país. Só que aqui em Israel, essa tradução não serve, tá? Aqui em Israel, eles querem uma tradução que seja feita por notário, ok? Isso quer dizer o Targum Notarione. O Targum Notarione é uma tradução que ela é feita por um notário que fala a língua que está escrita no documento, ok? Mas existe também o que a gente utiliza também quando o notário, né? A gente não acha um notário que fale a língua daquele documento, a gente usa o Atzarat Metargem. O que é isso? É um tradutor que ele não é notário, mas ele fala a língua daquele documento, tá? Qual é a diferença? A diferença é que não é o notário que está fazendo aquela tradução, então ele não recebe para si a responsabilidade sobre a tradução daquele documento. A responsabilidade é da pessoa que traduziu, ou seja, o tradutor. Qual o papel do notário nesse caso? Ele vai apenas reconhecer a firma da pessoa que traduziu o documento. Agora, determinados órgãos públicos aqui em Israel, eles não aceitam o Atzarat Metargem. Um caso seria o Misrad Apnim. Tem pessoas que vêm para cá, que vão tirar Teudat Zeut, ou estão fazendo aliada aqui de Israel, precisam traduzir certidão de nascimento, certidão de casamento, atestado de antecedente criminal, declaração de solteiro, se for o caso, e não dá para fazer isso com um tradutor. Às vezes me perguntam assim, mas olha, eu fui a 3, 4 notários e cada um me deu um preço diferente. Vocês não falam que é tabelado? Sim, existe uma tabela de como você vai cobrar as custas referentes à notarização do documento. Mas a tradução, ela pode ser cobrada pelo arbítrio do próprio notário. Ou seja, um notário pode cotar 100 palavras a 100 shekel, o outro pode cotar a 50 shekel, um notário pode ver um documento e falar para você, olha só, esse documento tem 400 palavras, e o outro notário falar para você que tem 300. Então, cada notário trabalha de uma forma diferente. A gente não pode achar que o notário A vai ter o mesmo preço do notário B, ok? Então, assim, eu espero que com esses pequenos esclarecimentos vocês possam entender como é o mercado de tradução aqui em Israel, né? Muitos Olim Hadashim que estão chegando, eles querem acertar sua documentação junto ao Misrad Apnim, outros querem revalidar seus títulos junto aos órgãos competentes, são requisitados a fazer essas traduções e começam a fazer uma busca de preços para saber qual é o notário que vai dar o preço mais em conta. Agora, um parênteses que eu queria fazer aqui é que eu às vezes sou contactada por algumas pessoas que chegaram a fazer traduções com alguns notários e levaram os documentos para registro e tiveram algum problema nesse meio tempo. Alguns documentos que eu recebi, eu verifiquei que a tradução ela não foi feita por um tradutor que fale, por exemplo, português, né? A maioria das pessoas que vêm do Brasil, a maioria são brasileiros, alguns são argentinos, outros são paraguaios, uruguaios, mas enfim, às vezes você achar que você vai fazer a tradução com um falante da língua espanhola,
às vezes pode te dar trabalho no final. Pode ser um pouco mais barato, mas às vezes o conceito que ele vai te colocar em uma determinada palavra pode arruinar o teu trabalho, tá? Eu tive um caso aqui que uma única palavrinha, que no português ela tem um significado, no espanhol ela tem um outro significado, e no caso, o notário que fez essa tradução, ele falava o espanhol, né? Então, a pessoa, quando foi apresentar os documentos para o registro, para revalidar a profissão dela, o registro foi indeferido. Por quê? Porque aquela palavrinha foi o problema, né? Graças a Deus eu consegui modificar, pude escrever, explicar que quem fez a tradução fez de uma forma errada, que o significado era outro, a pessoa acabou tendo que gastar mais dinheiro para fazer uma outra tradução, mas no final conseguiu resolver o problema. Então, assim, quando vocês forem cotar, cotem com notários que falem a sua língua materna, tá? Para que não tenha problema no futuro, ok? Qualquer dúvida, vocês têm meus meios de contato, eu estou à disposição e até o próximo vídeo.